Mesmo sem entendê-lo, o sonho lhe trouxe conforto. E esse é um sonho típico de alguém que está morrendo. Lembro-me de outro sonho, publicado por um médico. Um homem via um abismo, no fundo do qual uma árvore viva ia aos poucos perdendo as raízes. De repente, aconteceu um terremoto, a árvore começou a tombar e ele pensou, isso é o fim. Nesse exato momento a árvore passou a flutuar no ar e continuou a existir dessa forma, sem raízes na terra. Ela ficava ali, no ar, como se o inconsciente estivesse dizendo, sua árvore da vida está perdendo contato com a realidade terrena, mas ela não está morrendo. O processo vital continua em outro meio. Esse é o ponto essencial da maioria dos sonhos dos moribundos e é por isso que vale a pena continuar a análise com eles. Muitas escolas psicológicas não se importam com os velhos ou com os que estão próximos da morte, porque pensam que eles já não têm mais necessidade alguma de adaptação à vida. Afinal, não há mais problemas sexuais quando você está no leito de morte. Mas você pode perceber que a voz da natureza ou a voz do instinto, que é o sonho, ajuda as pessoas a morrer em paz. Ela lhes traz conforto. Várias pessoas, a quem contei sonhos como esses, objetaram que se tratava de pensamento autocomprovador e que os sonhos são realizações de desejos, mas eu não acredito nisso. Como você pode perceber no sonho do cavalo em decomposição, a natureza diz sem o menor sentimentalismo que o fim se aproxima. No sonho daquela senhora, a vela tremeluzente definitivamente se apaga. Mas ao mesmo tempo que diz que algo chega ao fim, o sonho também diz que algo continua em outro nível. É muito difícil imaginar como, ou o que acontece. Só podemos aceitar do jeito que é. Há sonhos que prenunciam a morte, que indicam que alguém realmente vai morrer. Bem, eu diria que enquanto a pessoa viver você nunca pode ter certeza. Certa vez uma mulher que sofria de câncer me consultou. Havia metástases por todo o corpo. Ela tinha sonhos de morte muito chocantes. Num deles, seu relógio havia parado de funcionar. Ela o levava ao relojoeiro, que lhe dizia que o relógio não podia mais ser consertado. Em outro, sua árvore favorita caía no jardim. Eu nem precisava interpretar os sonhos para ela. Ela me dizia entristecida, isso claramente dizem que vai dar minha doença. Os médicos, como de hábito, lhe disseram, a senhora vai ficar boa. Tudo vai dar certo. Mas ela tinha certeza que estava morrendo e esse terrível choque fez com que respirasse fundo e encarasse seus problemas. Ela tinha um problema mal resolvido e tudo o que posso dizer é que isso aconteceu há 15 anos e ela ainda está viva. Ela tinha sonhos de morte porque precisava de um choque mortal. Ela podia ter ou não morrido. Sacudida pelo choque, ela preferiu viver. Depois dessa experiência, eu diria que sonhos de morte podem apenas querer dizer que a pessoa deveria encarar a morte. Não é que a morte vai de fato ocorrer, mas sim que a pessoa deve chegar a um confronto nu e cru com o fato de que sua vida pode acabar. Isso lhe provoca um choque salutar para que continue a viver, ou então quer dizer, agora acabou. Eu nunca ousaria dizer isso antes de o fato ocorrer. Mas às vezes certos sonhos provocam uma sensação sinistra e lá no fundo a gente diz, é um prenúncio de morte. Nesse caso, é uma sensação mais de natureza parapsicológica, mediúnica. Cientificamente, eu não saberia dizer com precisão por qual razão um sonho significa a morte de fato, enquanto o outro se refere apenas à questão da morte. Às vezes sinto um calafrio horrível quando alguém me conta um sonho de morte, como se meu sistema nervoso simpático estivesse me dizendo, atenção, isso realmente quer dizer morte. Será que seu trabalho com sonhos a leva a acreditar na vida após a morte? Eu não diria que acredito, é forte demais. Diria que, a partir dos sonhos, parece-me haver vida após a morte. Segundo penso, os sonhos não enganam, e como não são a realização de desejos,
deve haver um aspecto da vida ou da psique que continua. A questão que eu não ousaria responder com total firmeza é: a vida continua impessoalmente, ou como identidade individual? Os sonhos fornecem evidências contraditórias a esse respeito. Por exemplo, se considerar aquele sonho da árvore, você poderá dizer: sim, o processo vital desse homem continua, mas seu ego não. A pessoa dele não está mais presente. Por outro lado, há sonhos diferentes, que indicam que até mesmo a identidade consciente sobrevive. Para mim, portanto, essa questão fica em aberto. Doutora von Franz, a senhora demonstrou que os sonhos revelam a sina da humanidade, regulam a psique humana e são a chave que descerra o mistério de viver o próprio destino. Vimos aqui que eles trabalham com as mais profundas questões da vida e da morte. Mas há um problema que ainda me intriga. Se os sonhos são mensagens cuja função é informar nossa consciência, por que é que eles são tão obscuros? Isso intriga a mim também. Muitas vezes me perguntei, em tom reprovador, por que esse maldito inconsciente fala chinês, fala essa linguagem tão difícil? Por que ele não nos diz claramente do que se trata? A resposta que Jung dava é que o inconsciente não o faz porque obviamente não consegue. Ele não fala a língua da mente racional. Os sonhos são a voz da nossa natureza instintiva e animal ou, em última análise, a voz da matéria cósmica em nós. Trata-se de uma hipótese muito ousada, mas eu me aventuraria a dizer que inconsciente coletivo e a matéria atômica orgânica com toda probabilidade são aspectos da mesma coisa. Assim, em última instância, os sonhos são a voz da matéria cósmica. Por conseguinte, assim como não conseguimos compreender o comportamento dos átomos, repare no dialeto chinês que os físicos modernos têm que usar para descrever o comportamento de um elétron. Precisamos usar o mesmo tipo de linguagem para descrever as camadas mais profundas do mundo onírico. Os sonhos nos transportam para mistérios da natureza estranhos à nossa mente racional. Podemos compará-los à física atômica, na qual as mais complicadas fórmulas não são suficientes para descrever o que ocorre. Não sei por que a natureza construiu a nossa mente racional de um modo tal que somos incapazes de compreender a natureza como um todo. Nascemos com um cérebro que aparentemente só consegue compreender certos aspectos. Talvez no futuro, em outro planeta, haverá mutações nas quais a natureza inventará um cérebro capaz de compreender essas coisas. Capítulo 20 – O Artífice dos Sonhos. Uma lenda conta que, depois de haver criado a raça humana, os deuses entraram numa discussão a respeito de onde esconder as respostas para as questões da vida, para que os homens se vissem forçados a procurá-las. Podemos escondê-las no topo de uma montanha. Eles nunca irão procurar lá, disse um deus. Não, disseram os outros, eles logo as encontrarão. Podemos ocultá-las no centro da terra. Eles nunca irão procurar lá, sugeriu outro deus. Não, replicaram os outros. Eles logo as encontrarão. Então outro deus disse, podemos escondê-las no fundo do mar. Eles nunca irão procurar lá. Não, disseram os outros. Eles logo as encontrarão. Todos se calaram. Depois de algum tempo outro deus sugeriu, devemos colocar as respostas às questões da vida dentro dos homens. Eles nunca irão procurar lá. E assim fizeram. A psicologia analítica focaliza 4 arquétipos principais do inconsciente: a sombra, a anima, o animus e o self. Neste livro foram examinados sonhos que revelam os 3 primeiros. Chegamos agora ao arquétipo central, o quarto, o self. O self é o centro regulador e unificador da psique total, consciente e inconsciente. Simbolicamente, ele é expresso em toda a história da humanidade como divindade interior, ou a imagem de Deus. Este sonho não só revela as energias do self como explica a função dos sonhos na psique humana. Tive esse sonho na época da minha formação analítica em Zurique. Na véspera,
Conversei com um amigo sobre nossa ansiedade ao interpretar os sonhos de outros. Esse sonho contém para mim um profundo mistério. No sonho era eu mesmo e também não era. O ego onírico tinha uma sabedoria e conhecimento que não tenho. É como se o eu, que no sonho, e não no estado de vigília, é a minha pessoa, estivesse presente em nossa conversa e proporcionasse o entendimento. Um homem. No começo do sonho estou sentado no chão, de pernas cruzadas, na praça central de uma antiga cidade murada. Um jovem cheio de energia e vitalidade entra na praça. Ele está de peito nu e o sol brilha em seus cabelos loiros. Ele se senta à minha frente e me conta um sonho, que interpreto. Enquanto eu interpreto o sonho, caem do céu rochas, penedos enormes, que se chocam contra o sonho, fazendo com que ele se abra. Pedaços se desprendem, revelando uma estrutura interna inteiramente feita de porcas e parafusos. Ele continua a contar o sonho e outros penedos caem do céu. Devido ao impacto, mais lascas se soltam, progressivamente revelando um esqueleto interno que no fim tem a forma de uma espécie de escultura moderna abstrata feita de ferro. Apanho uma lasca que se solta do sonho. É feita de pão. Então digo ao rapaz, isso mostra como o sonho deve ser interpretado. Você deve saber o que descartar. É como na vida. Aí o sonho muda. Ainda estamos os dois sentados um de frente para o outro, mas na beira de um rio. A estrutura que antes expressava o sonho dele agora é outra. Em vez de se compor de um esqueleto de ferro e pedaços de pão, o sonho agora assume a forma de uma pirâmide. É multicolorido e cada cor forma um triângulo ou um quadrado. É como se a pirâmide, que tem cerca de 1,5 metro de altura, fosse toda revestida por esses pequenos quadrados e triângulos coloridos. E as cores não param de mudar, num fluxo incrível. Quando uma cor muda numa plaqueta, outra concomitantemente se altera em outra parte da pirâmide. As energias estão em constante movimento. Explico ao jovem que esse balanceamento de energia é a principal função dos sonhos. Os sonhos compensam a energia psíquica. Então o sonho muda de novo. A pirâmide tão bela e colorida é agora toda feita de merda. E há outra pirâmide sobre aquela da base, só que invisível. Além disso, essa pirâmide superior está de cabeça para baixo, de modo que os ápices de ambas se encontram num ponto central. Mas esse ápice também é invisível. Isso muito me intriga, pois esse ponto é necessário para sustentar a estrutura como um todo. Nesse instante, o ápice começa a reluzir, com uma luz muito branca e forte. Algo deveria estar ali, mas só a luz. Olho para a pirâmide de base feita de merda e nesse momento penso, a mão de Deus está na merda. São exatamente essas as palavras que me vêm à mente. Nesse momento sei por que não consigo ver o ponto invisível. Aquele ponto branco reluzente é a face de Deus e não se pode encará-lo e continuar vivo. É como um orifício numa cerca. Sem esta, não se vê o orifício. O que é visível torna visível o invisível. Daí eu acordei. Sonho de um homem. No começo do sonho estou sentado no chão, de pernas cruzadas, na praça central de uma antiga cidade murada. Um jovem cheio de energia e vitalidade entra na praça. Ele está de peito nu e o sol brilha em seus cabelos loiros. Ele se senta à minha frente e me conta um sonho, que interpreto. Na véspera, o homem que teve esse sonho quebrava a cabeça pensando de onde vêm os sonhos e como se deve interpretá-los. Devido ao fato de ser esta uma questão de tão vital importância, o inconsciente revelou esse belo sonho como se o self, enquanto o centro do sonho, se apresentasse a ele e dissesse, eu sou o artífice do sonho. Repare bem o que é um sonho. No começo ele está na praça de uma cidade murada. Desde os tempos dos romanos, as antigas cidades muradas da Europa eram traçadas como um quadrado ou um círculo com uma cruz no meio, na forma de mandala. A ideia mitológica original e subjacente era de que o centro representava o centro do mundo.
Você encontra essa disposição nas cidades romanas padrão, em todas as fundações desse período e na maioria das cidades medievais. É de fato uma mandala, um centro do mundo. O sonhador está no centro de um lugar assim, no centro da vida humana e da civilização, e lá também se encontra o rapaz que conta um sonho. É um jovem loiro desconhecido, cheio de vitalidade. Poderíamos compará-lo a um herói solar, porque em geral o cabelo loiro se associa a qualidades solares. Ele é o iluminado e o saudável no interior do sonhador. Poderíamos até perceber nele um aspecto do self e da personalidade, porque em última análise o self é o sonhador, o que envia o sonho e o que interpreta. Nós somos apenas o palhaço que olha. Enquanto eu interpreto o sonho, caem do céu rochas, penedos enormes, que se chocam contra o sonho, fazendo com que ele se abra. Pedaços se desprendem, revelando uma estrutura interna inteiramente feita de porcas e parafusos. Ele continua a contar o sonho e outros penedos caem do céu. Devido ao impacto, mais lascas se soltam, progressivamente revelando um esqueleto interno que no fim tem a forma de uma espécie de escultura moderna abstrata feita de ferro. Um grande penedo despenca do céu e atinge o sonho. Isso deve ser visto junto com o fato de que ele havia se colocado a questão como se deve interpretar os sonhos. Interpretar um sonho não é algo que se pode fazer apenas através de um esforço racional. Dependemos um pouco da ajuda do inconsciente, de palpites que vêm do inconsciente que acertam um alvo. A arte de interpretar sonhos consiste em mirar na direção certa e atingir o alvo que dá um estalo no sonhador. É por isso que, quando uma pessoa comenta um sonho seu com outros e cada um vem com uma teoria diferente sobre o que significa, ela sente, sim, podia significar isso, podia significar aquilo. Daí, de repente, alguém diz algo que dá um estalo. O sonhador então sente, é isso aí. Agora eu sinto que é isso. É aí que o penedo cai do céu. Quando interpreto sonhos para os outros, sempre sinto que estou perdida se o inconsciente não me transmitir o palpite certo. Eu ficaria para sempre gaguejando, mas o inconsciente, graças a Deus, tem muito interesse em que os sonhos sejam compreendidos e costuma nos ajudar a atingir o alvo. Mas é realmente um ato de graça que cai do céu. O que sobra é uma estrutura feita de parafusos e porcas. Os parafusos poderiam ser encarados como símbolos masculinos e as porcas, como femininos. Em alemão, porca de parafuso é Mutter, mãe. Portanto, essa estrutura é uma união dos dois princípios. Uma união de opostos. Os parafusos e as porcas estão lá para fazer conexões. Como isso se liga à interpretação dos sonhos? Bem, todo sonho estabelece uma conexão essencial entre a nossa consciência de ego e o nosso centro interior. Uma conexão duradoura. Todo aquele que tiver observado seus próprios sonhos por alguns anos terá em mente uma série deles, da qual dirá, nunca me esquecerei daquele sonho e do que significa. Fica-se para sempre ligado a ele e, através dele, ao centro interior. Apanha uma lasca que se soltou do sonho. É feita de pão. Então digo ao rapaz, isso mostra como o sonho deve ser interpretado. Você deve saber o que descartar. É como na vida. Ora, assim que a interpretação atinge o alvo, ou como dizemos, chega em casa, o sonho se transforma em pão da vida. Sempre que compreendamos um sonho adequadamente nos sentimos alimentados. Sentimos, por assim dizer, o alimento sobrenatural de que precisamos lá dentro que vem do inconsciente. Isso é muitas vezes representado nos sonhos como pão ou água da vida, porque, quando atinge o alvo, sentimos-nos vivificados e alimentados, e temos uma sensação de felicidade e satisfação, como depois de uma boa refeição. Como se nos disséssemos, é isso aí. Agora sei para onde estou indo. Agora posso prosseguir. Algo se tranquiliza e se satisfaz dentro de nós. Quando os penedos atingem o sonho,
Parte da substância, o pão, se desprega, e o que resta são parafusos e porcas que lentamente constituem uma estranha estrutura piramidal. Aí temos, por assim dizer, a forma exterior do sonho e sua substância. E podemos dizer, sim, a forma exterior do sonho é a sequência de imagens que precisamos ir compreendendo gradativamente. Mas então, e essa é a parte mais difícil da interpretação de sonhos, temos que nos perguntar, muito bem, mas qual é a essência da mensagem desse sonho? O que ele nos diz? Faz-se necessário assim penetrar na essência da mensagem divina contida naquela estranha casca, aquela sequência de imagens absurdas e difíceis de compreender. Essa essência aponta para o self. Os sonhos sempre apontam para o centro interior. São como centenas de formas que apontam para o mesmo centro interior. Cada sonho é uma tentativa da natureza de nos centrar, de nos religar ao nosso centro mais profundo e estabilizar nossa personalidade. A questão principal da interpretação dos sonhos é explicada ao sonhador, ou seja, o que descartar e o que reter. E como a vida. O sonho, como a vida, tem uma superfície que deve ser descartada. Por exemplo, os sonhos, sendo natureza pura, usam alguns símiles absurdos, alguns de muito mau gosto. Lembro-me a propósito do sonho de um analisando o pintor, no qual ele cagava tanto, que a merda inundava o banheiro. Daí descobrimos o que havia se passado. Na noite anterior ele tinha começado a pintar uma tela pequena. Muitas fantasias lhe vieram à mente, mas não havia espaço para elas na diminuta tela. Dá para ver, como ele era um tanto avarento, e não queria comprar uma tela maior, o sonho claramente lhe dizia o que achava de sua atitude. Percebe-se assim que os sonhos não respeitam as regras da boa educação ou as ideias de bons modos. Eles falam uma linguagem natural. O superfície é às vezes extremamente repelente, ou simplesmente estúpida. As pessoas dirão, esta noite tive um sonho absurdo e bobo. É preciso então descartar a imagem e atingir o significado. O importante não é a imagética, mas o sentido, a mensagem. E como diz o sonho, na vida é igual. Ponto aí o sonho muda. Ainda estamos os dois sentados um de frente para o outro, mas na beira de um rio. É como se a primeira parte do sonho tentasse explicar ao sonhador o que os sonhos são em essência e de onde eles vêm, enquanto a segunda parte procura lhe explicar como os sonhos funcionam no decorrer da vida, simbolizada pelo rio. O rio é uma imagem do fluir do tempo. Portanto, não se trata apenas do que este ou aquele sonho significam, mas, antes, do sentido do grande rio da vida onírica, no qual a cada noite penetramos. O que é isso? O que significa? De onde vem esse rio? Qual o princípio básico da sua vitalidade? A estrutura que antes expressava o sonho dele agora é outra. Em vez de se compor de um esqueleto de ferro e pedaços de pão, o sonho agora assume a forma de uma pirâmide. É multicolorido e cada cor forma um triângulo ou um quadrado. É como se a pirâmide, que tem cerca de 1,5 metro de altura, fosse toda revestida por esses pequenos quadrados e triângulos coloridos. No sonho, ao lado do rio, a estrutura de parafusos e porcas se transforma numa pirâmide recoberta por milhares de quadrados e triângulos coloridos e vivos, em constante movimento. Ora, a pirâmide é um símbolo daquilo que Jung denomina Self, o centro divino mais profundo da psique. É uma imagem do Self para ambos os sexos. Quando personalidade, o Self aparece para o homem como velho sábio e para as mulheres como velha sábia. Quando não personificado e sob a forma do que chamaríamos de mandala, transcendendo as diferenças de gênero, ele simplesmente significa o centro mais profundo da psique. Aqui, a imagem do Self é uma pirâmide quadrangular composta de 4 triângulos e um quadrado. As pirâmides egípcias eram desse tipo e a pedra que as coroava era em si mesma uma miniatura da pirâmide maior. Já não há mais dessas pedras, porque todas se perderam,
mas provavelmente elas eram recobertas de ouro e estavam posicionadas de tal modo que refletiam os primeiros raios do sol. A ideia era que no momento em que o sol atingisse o ápice da pirâmide, os mortos ressuscitariam. Naquele exato instante, o rei morto que jazia na pirâmide se ergueria da tumba, ascenderia, acompanharia o trajeto do Deus Sol e atravessaria o horizonte. Essa pedra, no cume das pirâmides egípcias, chamava-se Bem-Bem. Era uma pedra sagrada e ligava-se também à palavra Benu, fênix, símbolo da ressurreição. Assim a pirâmide se associa sempre à parte eterna do morto. A pirâmide é a tumba que sobrevive à morte e ressuscita os mortos para a vida eterna em comunhão com o Deus Sol. Quando os raios do sol nascente batiam na pedra Bem-Bem, Faraó em sua tumba tinha uma iluminação. Erguia-se dos mortos e novamente despertava do mundo subterrâneo. Ponto e as cores não param de mudar, num fluxo incrível. Quando uma cor muda numa plaqueta, outra concomitantemente se altera em outra parte da pirâmide. As energias estão em constante movimento. Explico ao jovem que esse balanceamento de energia é a principal função dos sonhos. Os sonhos compensam a energia psíquica. O sonho enfatiza que as várias plaquetas coloridas triangulares e quadrangulares que recobrem a pirâmide têm 1000 nuances diferentes. Sendo uma coisa viva, a pirâmide não para de mudar. Quando uma nuance muda de um lado, outra cor deve mudar de outro para que se preserve o equilíbrio fluido da pirâmide como um todo. Vimos que esse equilíbrio é função do Self. O Self, o centro regulador mais profundo da psique, parece ter por objetivo manter o sistema psicológico como um todo em equilíbrio fluido. Sempre que se assume uma atitude unilateral na consciência, racional demais, espiritual ou materialista demais, dirigida demais por um único impulso, os sonhos compensam, trazendo o que pesa do outro lado da balança. É por isso que Santo Agostinho, depois de sua conversão a uma espiritualidade superior, desabafou: graças a Deus não sou responsável por meus sonhos. Ele deve ter tido sonhos que o puxavam direto para a terra. Essa lei de compensação, porém, não é mecânica. Se eu for bom, meus sonhos serão maus, ou, se eu ficar muito animado, terei sonhos melancólicos. Não é um meio mecânico de introduzir o oposto. Pelo contrário, é uma compensação a serviço da totalidade. É como se o sonho dissesse: você está desequilibrado em relação à sua totalidade. Essa é a sabedoria essencial dos sonhos: preservar um equilíbrio entre todos os nossos opostos psíquicos e estabelecer uma espécie de via intermediária. O inconsciente parece ser a favor da filosofia chinesa de Yin, Yang, ou da ideia de tal enquanto equilíbrio sutil dos opostos. Então o sonho muda de novo. A pirâmide tão bela e colorida é agora toda feita de merda. Aí temos de novo uma união de extremos opostos: luz divina e merda, o mais eterno e o mais transitório, o valor máximo e o valor mínimo. Nós descartamos a merda. É o que é jogado fora. E a outra pirâmide sobre aquela da base, só que invisível. Além disso, essa pirâmide superior está de cabeça para baixo, de modo que os ápices de ambas se encontram num ponto central. Mas esse ápice também é invisível. Isso muito me intriga, pois esse ponto é necessário para sustentar a estrutura como um todo. Nesse instante, o ápice começa a reluzir, com uma luz muito branca e forte. Algo deveria estar ali, mas só a luz. Assim como na pirâmide egípcia concreta o ápice é a parte mais luminosa e mais importante de toda a estrutura, o mesmo se dá nesse sonho. O ponto supremo é um espaço vazio, algo invisível que ao mesmo tempo irradia luz. Naturalmente nos lembramos do ensinamento budista de que o nirvana é o ponto supremo do vazio, de que o self não é um vazio oco, mas um vazio cheio de luz sem conteúdo definido específico, ao mesmo tempo que é a fonte da iluminação interior. Agora que o Zen budismo e outras técnicas orientais de meditação já estão tão definidos,
Creio não ser necessário comentar ainda mais esse símbolo. É o estado almejado pelos orientais em seus exercícios de meditação. A humanidade, por assim dizer, tem por objetivo religar esse ponto da pirâmide. Ele representa o valor supremo da psique, ou a divindade, ou o Buda interior. As diferentes escolas usam nomes diferentes, mas internamente é sempre a mesma coisa. Olho para a pirâmide de base feita de merda e nesse momento penso, a mão de Deus está na merda. São exatamente essas as palavras que me vêm à mente. Esse ponto torna-se visível no sonho graças ao fato de que a pirâmide consiste de merda sólida. Isso fez lembrar o que pensavam os alquimistas, que o ouro era encontrado na merda. O supremo é encontrado no inferior. E em certas escolas orientais de meditação costuma-se dizer que depois de atingir a iluminação a pessoa volta à vida ordinária. A vida ordinária faz parte da vida do iluminado. Não há contraste entre ter uma iluminação interior e viver a vida de merda de cada dia. Até mesmo esses opostos se encontram. Nesse momento sei porque não consigo ver o ponto invisível. Aquele ponto branco reluzente é a face de Deus e não se pode encará-lo e continuar vivo. É como um orifício numa cerca. Sem esta, não se vê o orifício. O que é visível torna visível o invisível. Daí eu acordei. Mas a luz torna a mão de Deus visível no meio da merda e se formos capazes de vê-la ali, poderemos suportar a merda. Se não, ela nos sufoca. É isso aí. Essa é a mensagem do sonho da pirâmide. Ele sonhou que era uma borboleta. E ficou para sempre se perguntando se ele era um homem que sonhou que era uma borboleta, ou uma borboleta que sonhou que era um homem. Somos nós o sonho do self ou o self é o nosso sonho? Não sabemos. Fim.